Olá, graça e paz a todos, tudo bem? Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está entrando me avisa se está me ouvindo bem, por favor, porque quebrou o meu pedestal que segura o celular. Vocês estão me ouvindo? Amém, amém. O som está saindo bem? Ah, legal. Deus abençoe, Léo. Saudade também. Não aguentei as férias, vamos sair uma livinha aqui. Ai, que bom. Se o telefone cair é porque está em cima do computador. Então, ó, já caiu a primeira vez, viu? Só foi eu falar que é profeta. Pessoal, clica no coraçãozinho aí, manda o aviãozinho para a turma. Eu vou chamar o nosso convidado aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ele. É o Renan. Convidando. Você viu, irmã Helene? Caiu. E aí, filho? Amém. Você tá me ouvindo bem? Tô, tá conseguindo me ouvir também? Eu tô, é porque meu pedestal de segurar o celular quebrou. Aí, se eu te mostrar, aqui não dá para te mostrar que ele tá em cima do notebook. E se o celular cair, fica em paz e toca o barco. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Bem demais também. Deixa eu só ajeitar a cadeira aqui, peraí. Ô, que prazer você aceitar o convite, hein? Que isso, o prazer é meu, pô. Rapaz, até na fila, hein? Uma honra. Tamo junto. Queridão, o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Pessoal, clica no coraçãozinho aí, manda o aviãozinho pra turma. Avisa que a gente está começando agora. O nosso tema hoje, estão falando que o seu áudio está um pouquinho baixo. Eu vou colocar o WhatsApp aqui embaixo, pessoal, no notebook. Então, vamos manter o padrão Lex aí de perguntas e respostas. Manda para mim no WhatsApp quem tiver pergunta do tema, tá? Eu estou habilitando o WhatsApp aqui em 30 segundos. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Espera aí que eu estou entrando aqui. O WhatsApp vai conectar daqui a pouquinho. Então, quem tiver dúvida, quiser interagir com a gente, me manda o WhatsApp quem tem. Quem não tem, pode colocar aqui. Já estou online, só vou tirar o áudio aqui. Antes da gente começar com o tema, eu vou só passar um aviso. Hoje a live é muito delicada, né? É um tema muito sensível. O Renan vai trazer um testemunho que impactou minha vida nos últimos dias. Mexeu com a minha estrutura de forma muito profunda. E é importante dizer que eu não sou médico, eu sou teólogo e o Renan também, né, Renan? Sim. E o Renan é meu colega de academia. Então, nós somos teólogos. Se você passa por uma situação de depressão, desejo suicida, essas coisas todas, procurem uma ajuda profissional. Obviamente que aqui na Lexi, o Renan também tem ouvidos, uma escuta ativa muito boa. Acione ele para bater papo, conversar. Aciona a gente. Tem alguns projetos que a gente está lançando aqui, o Lexi em Família, e outros que vão acontecer em 2023. Mas procure a ajuda de um profissional. Ok? Então isso é fundamental. A minha esposa é psiquiatra, então ela é muito mais técnica, psiquiatra e pediatra, então ela é muito mais técnica do que eu. Procure por ela também, ela vai indicar alguém para conversar com vocês. Renan, muito bem-vindo, é um prazer enorme. Queria que você contasse um pouquinho de você aí, a gente vai desenrolando no tema. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite. Um prazer estar aqui com você, com todo esse pessoal aqui que te acompanha, que nos acompanha. Bom, a minha história com esse tema me pegou um pouco, vamos dizer, de surpresa, porque por algum tempo eu lutei contra esses pensamentos por causa do preconceito que eu tinha, não
de achar que fosse coisa do diabo, não de achar que crente não pegava, não teria depressão, não. Mas eu achava que eu era muito feliz. Eu vou explicar. Eu sempre era a pessoa que juntava a família, gosto de cozinhar, fazia visitas, levava meus instrumentos, fazia tocata, gostava de juntar a mocidade em casa. E quando eu comecei a ter esses sentimentos, eu tive esse conflito, que foi, bom, alguma coisa que tá lutando externamente, não deve ser coisa da minha mente, porque eu sou feliz, eu tenho que alegrar as pessoas, aquela coisa, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ajudar. E em 2019, eu comecei a ter alguns quadros, assim, mais difíceis. Na mocidade, assim, eu tive, mas por causa desses pensamentos eu não evoluía. Em 2019, eu procurei ajuda médica a primeira vez e não, eu fui displicente, não tomei remédio, também não fiz psicoterapia. Né? Ah, melhorei. Assisti um filme e fiquei melhor. Aquela coisa. E a grande, assim, o momento assim que eu experimentei o ônus de tudo isso foi em 2021, no meio da pandemia, bem no início da pandemia, quando eu tive que ser internado. Aí, quando eu fui internado, ali eu percebi realmente que eu estava no fundo do poço, na minha concepção, e ali perdi toda a minha dignidade naquele momento. E eu já desembestei a falar, essa dinâmica mesmo? Ó, toca o barco. Ah, e eu, assim, por que que isso aconteceu comigo? Eu sempre tive essa questão, mas de 2019 para cá eu entrei nesse conflito, porque eu já tinha formação em teologia, e eu odiava a faculdade que eu fazia de Direito, sou formado em Direito também. E eu entrei também nesse negócio, poxa, eu tenho que ser um advogado, o que eu vou fazer com teologia, além de edificar a minha alma, de abençoar as pessoas, mas na minha vida eu tinha muitas cobranças na minha mente, e talvez alguém que esteja aqui também tenha essas cobranças. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E eu pensava muito no que as pessoas pensavam sobre mim também. E eu tive uma grande decepção na virada de 2020 para 2021, uma decepção profissional. E aquilo, eu fiquei tão envergonhado por ter acreditado que eu teria um salário melhor, que eu teria uma vida melhor, que eu poderia dar algo melhor para meus filhos, que todo aquele sentimento que eu lutei na minha mocidade, que eu conseguia vencer, claro, pela força de Deus, mas que vencia pensando, não, vou fazer uma visita, vou tocar um hino, vou estar com alguém, vou no culto. Aquele sentimento veio, aquela autodepreciação, e quando vi, eu estava me internando, porque o desejo era de morrer. E neste momento, eu olhei e falei, aqui acabou minha trajetória. Ali dentro, eu não cheguei a contar pro Eduardo, mas ali dentro eu tive uma tentativa de suicídio dentro do hospital psiquiátrico. E eu contei numa toada só. Mas a verdade é que eu saí depois de 30 dias e 10 dias em casa eu tive a tentativa mais severa. E ali minha esposa me encontrou quase morto. Aí fui internado de novo. E lá eu tive aquela experiência que eu até contei lá na live com o Edu, de um moço que eu nem sabia que era crente, ou se é crente, não profetizar para mim. E contou tudo que Deus tinha falado comigo. E lá eu ouvi histórias. Minha esposa, ela é bem assim, olha, se você for testemunhar na igreja, toma cuidado, porque as pessoas julgam. Eu já ouvi muitos irmãos falando, não conta com detalhes, porque isso vai desabonar e tal. Mas assim, Bruno, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, mas eu penso assim, vergonha por vergonha, eu vou fazer uma comparação aqui, vocês, por favor, entendam onde eu quero chegar. Vergonha por vergonha,
eu tiraria, sei lá, Isaías 53 da Bíblia. Eu tiraria a crucificação. Eu tiraria que o próprio Deus foi crucificado pelo povo que ele veio salvar. Então, o que foi de maior vergonha para as pessoas na hora da cruz é onde nós repousamos nosso coração. Então, para que serve os vales que a gente passa? Eu penso assim agora, né? Os vales que eu passo servem para trazer alívio para alguém que esteja num vale parecido. E dizer, olha, Deus fez comigo, fará contigo, pode fazer contigo. E quando eu voltei para lá, foi muito doloroso, porque meus filhos não entenderam nada, minha esposa não entendia nada. E ali eu falei, poxa, aqui acabou. Acabou. Ali eu dormi perto de esquizofrênico, estive com bipolar, com pessoas que ouviam voz, que conversavam a noite inteira. Eu comecei a ter muitas crises, eu comecei a chorar. Mas também vi, por exemplo, como num dia que eu acordei revoltado, porque eu falei, como pode, né? Nossa, entrava nos lugares, homem de Deus, pregador. As pessoas me mandavam mensagem perguntando dúvidas sobre a Bíblia. E agora eu não sei nem que dia é hoje. E eu falei com Deus. Eu ajoelhei e falei, eu não vou falar de ti aqui. O pessoal fica perguntando se eu sou crente. Eu falo que sou crente, aí vem gente pedindo poesia da Bíblia, vem gente perguntando. Não quero falar de ti, porque não tem como, não tem cabimento eu estar aqui. Não porque eu acho que eu sou melhor, mas eu pensava, qual vai ser a dignidade do discurso? Qual vai ser a autenticidade do discurso? E aí eu experimentei uma coisa muito interessante. Uma mulher, do nada, assim que eu tô saindo ali, perto de uma mesa de ping-pong, a mulher falou, você é crente, né? Aí, sabe aquela coisa aquela frase que atribui a Lutero, né? Depois que conheci o evangelho, nunca mais pequei em paz, algo do tipo. Uhum. É verdade. Às vezes eu falo até para minha esposa, eu falo, nossa, minha vontade era falar isso, mas eu sou crente, o Espírito Santo não deixa, ele me acusa. Queria dar uma xingadinha. Eu quero, sabe, ser um pouquinho mais carnalzinho, assim, mas ver uma flecha, assim, que falou, opa, você conhece. E na hora eu não consegui falar não. Aí eu lembro que eu abaixei a cabeça e falei, sou. E quando eu ia dizer, mas olha, eu sou daqueles bem ralé, assim. Ela falou, então me fala de Jesus. Aí eu comecei a falar, mas eu comecei a falar com ódio. Falando de tudo o que eu pensava, que penso sobre Jesus, as coisas maravilhosas que ele é, mas com ódio, com revolta. E enquanto eu falava, eu brigava comigo, igual tem aquela briga que há internamente no salmista, no Salmo 42, né? Porque está batida. Ele conversa com a própria alma, aquela coisa. Uma hora ele fala, porque você está abatido? Depois ele fala, eu ainda louvarei, fica um eu contra eu. E eu, dentro de mim, falava, mas isso aqui não está servindo de nada. Quando eu terminei de falar, aconteceu algo maravilhoso. Porque quando eu terminei de falar, o meu coração estava transbordando de alegria. E aí eu já não queria mais parar de falar. E quando eu parei de falar, eu olhei para ela, ela estava chorando. Ela falou, agora eu posso sair daqui. Eu entrei aqui para conhecer Jesus. Ligou, pediu alta. Passou alguns meses, eu fui fazer hospital dia, que é aquele hospital que é semi-internação, você vai de manhã, volta de tarde. E um mês depois que eu estava nessa reconstrução, isso foi no ano passado, eu encontrei com ela numa terapia. E no meio de uma terapia, aquele dia eu estava muito triste, que minha esposa me pegava, me levava todos os dias para o hospital dia. Eu estava afastado, aí eu ainda trabalhava com carteira assinada, estava sem receber, e por causa daquilo me culpava. E aquele dia eu estava muito triste. E eu esqueci dela, assim, e ela falou, olha, um dia esse rapaz falou de Jesus para mim e hoje minha casa tem Jesus. Esse rapaz tem uma luz. E eu percebi que o que Deus deu de falar lá dentro do hospital psiquiátrico, quase babando assim por causa da medicação,
trouxe alento para uma casa e eu nem percebi que eu estava semeando naquele terreno, sabe? E com toda essa reconstrução que Deus fez, há um ano atrás, eu estava vivendo de novo uma grande crise. Isso tudo aconteceu ano passado. E o que era para ser um final de ano esperançoso, assim que eu voltei do afastamento, fiquei desempregado de novo. E como eu sou sócio do meu pai na nossa empresa, eu não pude receber o seguro-desemprego. E eu fiquei, meu Deus, e agora? E entrei de novo nesse turbilhão e aconteceu algo pior, porque minha mente começou a ideação, eu comecei você vive, né, como psiquiatra, sabe que para os psiquiatras, para os terapeutas, a ideação já é uma recaída, né? Pensar sobre, idealizar, imaginar. Ideação, para quem não sabe, é a própria... Quando a mente começa a maquinar o ato. E isso ficou tão forte que a terapeuta que eu tinha e o psiquiatra que eu trato falou que minha mente fez um stand-by, como se eu entrei num modo piloto automático, modo avião. E de repente, quando eu acordo no hospital, eu tô numa UTI. Depois de 2 meses. Fiquei quase 2 meses em coma. Eu tive mais uma tentativa de suicídio no início desse ano, eu não sabia. Sem saber. Sem saber, eu acordei assustado. Acordei com tráqueo, eu acordei com aparelhos com 30 quilos a menos, fazendo hemodiálise. Eu perdi os movimentos das mãos, dos pés. Minha cabeça aqui quase descolou, por causa que eu fiquei muito magro. Uma ferida que dava para ver o osso nas costas. Tive parada respiratória. Tive perda de oxigênio no cérebro. Hepatite medicamentosa. O rim parou, o fígado parou, o pulmão estava parando. Em coma, entubado, com tráqueo, com dreno. Enfim, quase morto. E o que acontece é que eu não lembrava. E eu, na minha cabeça, como eu estava tão confuso, a minha cabeça era que eu havia, sei lá, passado mal, batido a cabeça. Eu fui descobrir quando eu mudei de hospital, minha esposa contou para a enfermeira. E eu fiquei sem saber. E quando ela me contou, não, Renan, você tentou de novo. E eu falo aqui, gente, eu não falo com vergonha e nem com orgulho. Não é nem vergonha e nem orgulho. É apenas a minha história. Uma quantidade excessiva, eu não vou falar quantidade para não dar, né, ideia, mas uma quantidade excessiva de remédios psicotrópicos. E eu não lembro disso. Eu não lembro. Mas eu lembro de uma enfermeira uma vez perguntou, isso eu já estava conseguindo falar, porque eu tive que reaprender a falar, reaprender a comer, reaprender a andar. E ela perguntou e eu contei. E ela falou para mim, tá vendo? Ela ficava, toda vez que tinha um plantão, eu odiava, que era o plantão dela, porque ela ficava toda hora falando que aquilo era meu, eu tinha colhido aquilo. E na minha cabeça eu ficava assim, mas ela não sabe o quanto eu plantei em oração. Ela não sabe. Isso aqui eu nem lembro. E pessoas próximas de mim, pessoas próximas, até da família, enfim, chegaram a comentar, ó, quero ver se agora ele sossega, né? Porque agora ele encontrou. Tá andando cambaleando agora, porque eu tava andando... agora quero ver se você, né, toma juízo. Porque é uma ideia que as pessoas têm. De que a pessoa doente, como... Quando você Desculpa te atrapalhar, Negroni. Eu não fico... Você ficou quanto tempo em coma? Eu fiquei quase 30 dias em coma. 1 mês. Eles tiraram o tubo e eu continuei desacordado. E aí minha esposa uma vez entrou brigando lá, não queriam deixar ela entrar, porque eu tava no SUS ainda. Opa, desculpa, bati aqui sem querer. Tava no SUS ainda. E ela falou no meu ouvido, não voltava, e já estavam
tenho todos os áudios aqui dos médicos só falando que estava esperando, só esperando e parando, né? Parando para decretar a morte. E eles foram congregar e naquele dia Deus estava falando, bem naquela hora ligaram para ela e eu tinha aberto os olhos. E foi um momento, assim, muito terrível, mas foi uma das melhores coisas que me aconteceu no sentido de, vou explicar, no sentido de autoconhecimento e de conhecer quem é Deus. Porque ali eu percebi que há um propósito, ali eu entendi o que Paulo, quer dizer, não vou dizer que eu entendi na íntegra, mas vou dizer assim, entendi em parte, né, como ele diria, o que Paulo escreveu para a igreja de Roma, né, porque dele, por ele, para ele, né, ali eu entendi o que é propósito. Eu ouvi as pessoas falar sobre propósito e eu achava interessante, mas ali eu vivi aquilo de fato, sabe? E enxerguei Deus em cada coisa. E percebi que esse momento não era porque eu era derrotado. Era porque Deus estava escrevendo uma história vitoriosa na minha vida. Então Deus falou muito comigo. Eu ficava vendo até pregações minhas. E feliz por um dia ter sido usado por Deus. Triste por não conseguir nem falar direito. Mas eu digo que é a melhor coisa porque eu saí desse hospital e eu falei para minha esposa. E o que eu falei para minha esposa foi o seguinte: agora a depressão tem uma luta. Porque agora eu entendi o propósito, então eu luto contra ela. Porque a depressão, isso aqui agora eu falo com uma visão um pouco de teólogo, um pouco de paciente. Ela é a ausência de movimento. Eu estava um pouco antes de começar a live, eu não sei se você vai entender essa viagem, que às vezes eu viajo. Mas uma analogia, né? Você pega, qual é um cenário de depressão? O cenário de depressão é quando tudo para. Por exemplo, Gênesis 1 e 2. Você tem um céu sem pássaros, um espaço sem astros, água sem peixe, tem um abismo, mas não tem montanha, tem trevas, mas não tem descanso, porque o propósito das trevas só será conhecido quando Deus chamar a luz à existência. Ou seja, você tem água parada, é o espírito que se move, mas nas águas não tem vida. Aquilo é a depressão. Porque a primeira coisa, pelo menos comigo, talvez as pessoas estejam aqui com você, quando vem, não uma tristeza, mas aquele sentimento mesmo mais doentio, aquele pensamento mesmo que joga para baixo, faz nos prostrarmos, não apenas aos pés de Deus, mas nos prostrarmos para a tristeza, é o quê? Primeira coisa, me isolo. Primeira coisa, eu paro o que eu estou fazendo. Quantas das vezes eu peguei meu feed no Instagram aqui e apaguei tudo que eu tinha postado? E nessa, para o movimento. E vão para onde? Para o quarto. Sem luz. Eu vou para Gênesis 1. Eu viro o abismo. E a beleza disso é que aí eu percebi que há uma diferença. Enquanto, por exemplo, em Gênesis 1, 2, Gênesis 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus movia sobre as águas, aí eu percebo uma diferença, que é o que Deus fez comigo, e acredito que Deus está fazendo contigo, com todo mundo que está nos ouvindo. É que nas águas do princípio, Deus se movia sobre, ou pairava. Mas, por exemplo, na minha vida, na vida de muitos que estão nos ouvindo aqui, Deus, ele entra nessas águas. É a diferença. Ele paira sobre as águas do início, mas quando as águas pararam, quando eu parei, ele não pairou.
ele habitou. Aí ele Amém. transbordou. Amém. Se deixar, eu vou falar. Não, muito bom. A intenção é te ouvir mesmo. Quando eu passei por um processo, guardado as devidas proporções, muito menor do que o seu, mas com desejo também de não eliminar a minha vida, mas eliminar a dor, né? Sim. Mas quando eu postei hoje a arte do tema, a quantidade de mensagem de pessoas que conhecem alguém que se suicidou dentro da família, fora da família. E uma preocupação que eu vou, não para fazer suspense, mas para a gente construir o raciocínio essa pessoa perdeu a salvação, o suicídio é um pecado para a morte. Antes da gente entrar nessa parte mais teológica, e com dois teólogos a gente vai elucubrar muito, então eu vou ler só um dado aqui que eu tirei do Ministério da Saúde. O suicídio é uma ocorrência complexa, influenciada por fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio. 700 mil pessoas. Quando eu li esse dado, eu fiquei assustado. Aí eu fui pesquisar mais para a live de hoje, né? As causas, Renan. Depressão é a primeira delas. Divórcio, dívida, doenças, drogas, e aí me veio uma aqui. Pecado. As pessoas que pecaram ou que se frustraram com alguma religião. E o impulso, as pessoas que têm arma, que sofrem de algum impulso. E aí já levando para a Bíblia. Dentro da própria Bíblia, tiveram 3 homens que desejaram a morte. Não sei se você lembra. Elias, Moisés, Elias e Jonas. Só que Deus não os atendeu com esse pedido de morte. E agora uma pergunta, Renan. E daqui a pouco eu passo aqui para o WhatsApp e as perguntas estão chegando. Como que você enxerga o suicídio como teólogo, não como paciente? Mas de olhar de fora agora. Você foi paciente, mas como um teólogo. complexo. Eu vou dizer para você o sentimento, para iniciar essa resposta, o sentimento que me veio, eu lembrei desse sentimento, quando eu tive a minha primeira tentativa. Olha o cenário. Eu estava justamente no cantinho onde eu sempre orava, de madrugada, onde eu sempre oro, do meu lado da cama, sozinho, com 2 garrafas enormes de água, aquela multidão de comprimidos. Foi tão vivo isso, Bruno, que quando eu conto, eu sinto aquele negócio do remédio, que dá aquela coisa assim. Eu sinto. E olha que loucura. Olha que loucura. Minha esposa até hoje, não é que ela odeia, mas ela lembra que ela me pegou naquela situação. Eu estava ouvindo Além do Rio Azul. Olha a loucura. Nossa. Olha a loucura. É muito forte. Eu acho que eu nunca contei. Desculpa cortar. Para quem não conhece, é um louvor muito conhecido. Depois pesquisa, Além do Rio Azul, mas nossa, tá, pode seguir. Olha o simbolismo. Eu lembro porque essa primeira do ano passado eu lembro, né? Eu lembro exatamente. Eu ajoelhava e falava: Deus, eu tô cometendo uma atrocidade, mas eu quero eliminar a dor, é o que você falou. Eu vou deixar esse hino. Olha o que eu falei. Porque se eu não te encontrar além do Rio Azul, pelo menos que eu parta ouvindo como é. Aí minha esposa até ficou meio traumatizada, agora tá começando a ouvir. Hoje, uma moça me perguntou. Hoje, você que é cristão, você acredita que Deus perdoa? Eu vou dizer para você, Bruno, que eu vou primeiro com os argumentos até das pessoas que próximas de mim que falaram: você sabe para onde você iria, né? Muita gente falou isso para mim. Você sabe para onde você iria? Você quer ir pro inferno? E por algumas vezes a minha vontade, Bruno, de verdade, era olhar para essas pessoas e dizer assim:
para onde eu iria? Porque eu queria compreender se é a mesma régua para medir eu deliberadamente tirar a vida de alguém ou eu, em estado de surto, fazer o ato mais antinatural, que é matar a mim mesmo. Tanto que na legislação a, a pena, ela pode ser até... A pessoa pode não ser considerada criminosa se ela... Muitos, até policiais, outras pessoas, crimes passionais, falam que é legítima defesa. Por quê? Eu tô quase morrendo, tô salvando a minha vida. Então, o argumento que decreta o inferno é o não matarás. E aí, geralmente, as pessoas pegam por analogia, eu estou me matando. Eu vou dizer para você, do fundo do meu coração, eu acredito que depende. Porque eu enxergo em Deus um atributo chamado equidade. Eu acredito que Deus, embora ele tenha a sua régua da justiça, ele nem todo suicídio é o mesmo suicídio. Eu penso um jovem, eu conheço pessoas que eram assim, abusadas todos os dias e que tentaram se matar porque a vida dele, o que foi apresentado a ele ou a ela, foi aquela realidade. E por causa daquela realidade, quis morrer. Tem um ancião da Vila Mariana que ele conta que o irmão dele, por causa da... Era uma pobreza extrema, a mãe morreu, os tios humilhavam, dava comida de rato. Luizinho. Esse testemunho vem muito à mente, porque o irmão dele toma o veneno, alguma coisa, ele cai nos braços dele, Luizinho da Vila Mariana, e fala, será que Deus me perdoa? É meu vizinho. Aí, né? É lindo esse testemunho. E eu aprendi uma coisa na faculdade de Direito, na teologia, acho que você tem a mesma coisa. A gente estuda para dizer depende. Muitas vezes. Posso estar pronta, mas eu tenho essa percepção sobre Deus. Uma coisa é uma pessoa que deliberadamente se entrega a... Às vezes a pessoa ela não está se matando porque ela pensa em se matar, mas ela está se entregando já a uma compulsão ou um vício e ela acaba tirando a sua vida, mas porque ela foi testando limites. Outra coisa é uma pessoa em surto, um bipolar, uma pessoa numa depressão grave. Eu acredito, Bruno, que na equidade de Deus, ele enxergue cada um desses atos de forma caso a caso. Porque é algo muito complexo. É algo que eu considero muito difícil de lidar. A família fica com medo, porque o medo da família agora é para onde essa pessoa foi. E eu vejo isso como um dos maiores mistérios para mim. E eu até falei para a moça hoje, eu falei, eu quero acreditar que tem perdão. Não que isso que eu estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, então vá lá, não, não é isso. Deus, ele conhece a intenção das coisas. E para mim, essa é a resposta assim mais plausível para eu te dar. Perfeito. Qualquer argumento teológico ou opinativo, ele não serve para chancelar a decisão de ninguém, né? Sim. Então, é aquilo que a gente comentou no começo. Procure ajuda de um profissional, procure ajuda da sua igreja, procure ajuda de amigos. Eu tenho um ponto de vista, eu vou te dar alguns insumos para a gente pensar juntos também. Sem julgar e colocar denominações em pauta, mas existem algumas denominações evangélicas que escolhem os seus pecados favoritos, né? Esses são os pecados perdoáveis e esses são os pecados imperdoáveis, né?
Você vê no romanismo, você tem os pecados capitais, né? Esses são os pecados capitais. E Napoleão Hill vai utilizar isso muito bem no Mais Esperto que o Diabo e tal. Mas, biblicamente, o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Obviamente que o suicídio, ele rompe o 6º mandamento dos 10, né? Que é não matarás. E quando você mata a si mesmo, você está rompendo um dos mandamentos. Sim. Mas eu não sei se você concorda comigo, Negroni. A igreja, grande parte da igreja, não entendeu que o perdão dos nossos pecados não está no meu arrependimento, mas está no sacrifício de Jesus na cruz. E uma vez que eu criei nele, a consequência é o meu arrependimento. Sim. Então, o perdão é o sacrifício de Jesus na cruz. A consequência do meu crer é o meu arrependimento e a minha entrega. E o ponto é, as igrejas escrevem nas páginas das Bíblias os seus pecados prediletos. Ou seja, se para uma igreja o adultério é um pecado mais pesado, eu vou chancelar que o adultério é um pecado sem perdão. Se eu acho que a mentira é um pecado imperdoável, eu chancelo que a mentira é um pecado imperdoável. Comer carne de porco. E as igrejas, elas colocam e incutem isso na cabeça das pessoas. Existe um cooperador, teve um cooperador saudoso, nosso irmão Charles de Barueri, que ninguém via tristeza nele e ele se jogou no rio Tamanduateí esse ano e teve a sua vida ceifada. E aí eu recebi dezenas de dúvidas. Ele, sabendo de tudo, ele foi para o inferno. E a minha resposta é: qual que é o pecado sem perdão? Isso não chancela. Isso não chancela. Vá lá e tire a sua vida, porque você está quebrando o 6º mandamento. Você está matando. Deliberadamente, né? Deliberadamente. Só que tem um ponto que muitas instituições nos viciou demais. E qual que é o vício institucional, Negroni? Eu vou te levantar a bola para você cortar. Esse pecado é mais pesado que esse pecado. Esse pecado é mais pesado que esse pecado. Então, quando a gente fala suicídio, não, é um pecadão. Poxa vida, é uma mentira? É um pecadinho. Ele comeu demais, é glutonaria? É um pecado intermediário. Então, o peso do pecado, o nível dos pecados, ficou um tanto quanto, fora da Bíblia, fora da palavra. Nós não compreendemos ainda, enquanto igreja, que nós somos pecadores. Eu sou um bostão, Negroni. Eu não presto. Não presta. Então, assim, e hoje eu estava com meu irmão no telefone e a gente estava falando, a gente estava confessando um pecado um para o outro. Ele me confessou um pecado dele e eu confessei um pecado meu para ele. E meu irmão carnal, o André Leão. E a gente se confessou ali um pecado um para o outro. O que bateu ali? Não tem um pecado maior e um menor. Aí a minha pergunta para você: você concorda que o pecado do suicídio, para algumas instituições, empata com adultério, desempata com a mentira? Esse peso dado ao suicídio talvez minimiza os pecadinhos? Ou diminui os pecadinhos? Essa é uma boa questão e concordo com a premissa que realmente tem instituições em que, eu vou falar das que eu conheço de dentro, o suicídio, ele é mais grave para a instituição, na mentalidade popular dentro da instituição, do que o adultério, do que o homicídio. Porque a pessoa ela chega e ela fala, tem esse ensinamento, mas sabe que na prática eu era traficante, eu tava no presídio, matei tantos, 20, fora os que eu viciei, mas agora Deus me libertou, todo mundo, glória a Deus. E vira até vai vir um irmão, lembra quando tinha aquele Chico, o ex-bruxo? O cara era mais ex do que ele era atual. E vira até e o irmão, o Tião da cicatriz, ele era enfim. E você chega e fala, irmão, eu tentei suicídio. Eu sou ex-suicida. Oi?
Perfeito, porque você pode ser um ex-pedófilo, ou um ex-traficante, mas se você for um ex-suicida, o seu pecado ele é pesado pelo povo. E eu acho que cabe uma reflexão, Negroni. Porque Cabe uma você tá... Mas reflexão. sabe o que acontece, Bruno? É porque Hum. você tá aqui. Quando você fala, eu sou um ex-suicida, por exemplo, quando a pessoa fala, eu matei, a vítima não está na minha frente. Entendeu? Perfeito. Mas quando eu falo, eu tentei me matar, eu tô aqui. Então cai sobre mim. Desculpa, eu te cortei. É que eu precisava falar. Não, não, perfeito. Eu acho que